Oi gente, esse é o canal Língua Portuguesa Que Lindeza e essa é a 31ª aula do curso de Morfologia Básica da UniOeste. O meu nome é Daniele Bertolo e hoje vou trabalhar com vocês as classificações dos substantivos. Primeiramente, nós vamos classificá-los quanto à sua formação. Nas aulas anteriores, nós já aprendemos sobre o processo de formação das palavras. Sabemos que o léxico de nossa língua é bastante rico e há mais de uma possibilidade de criarmos novas palavras. Precisamos lembrar, então, neste momento, de que chamamos de derivação o processo de formação das palavras que acontece pelo acréscimo de afixos, sejam eles prefixos, sufixos ou ambos. Pois bem, quando o substantivo não sofre nenhum processo de derivação, ou seja, não deriva de nenhuma outra palavra já existente, chamamos o substantivo de primitivo. Exemplo: carta, flor, pedra. Quando o substantivo é formado a partir de outra palavra já existente pelo processo de derivação, chamamos o substantivo de derivado. Exemplo: carteiro, floreira, pedreira. Não é difícil, né? Então, pare agora e pense: o substantivo folhagem é primitivo ou derivado? Derivado, né? Por meio do acréscimo de um sufixo, folhagem derivou do substantivo folha. Outra possibilidade de formação de substantivos é o processo de composição, que também já foi ensinado nas aulas anteriores. Quando o substantivo possui um único lexema ou radical, chamamos de substantivo simples. Exemplo: chuva, flor. Todavia, se o substantivo for formado pela união de pelo menos dois lexemas ou radicais, chamamos de substantivo composto. Por exemplo, guarda-chuva, que é o verbo mais o substantivo, floricultura, que é um substantivo mais um substantivo. Outra possível classificação do substantivo é em comum ou próprio. Um substantivo comum é aquele que designa todo e qualquer indivíduo de uma espécie de seres. Gato, por exemplo. Eu tenho um gato. Aliás, eu tenho 2 gatos. O meu vizinho tem um gato. Você pode ter um gato. O nome gato é comum a todos os animais mencionados. Porém, Senhor Leopoldo é um nome próprio que eu escolhi para individualizar, particularizar o meu gato. De todos os gatos do mundo, Senhor Leopoldo, de certa forma, torna o meu gato único. Diante disso, o substantivo próprio tem a propriedade de designar o indivíduo, de particularizá-lo. Veja bem, por mais que tenhamos inúmeros gatos que se chamem Mimes, mais de uma cidade que se chame Cascavel, mesmo assim, o substantivo próprio carrega em si a função de particularizar o ser em questão. Você sabia que o substantivo próprio é vazio de significado? Dentre os linguistas, é comumente chamado de opaco, porém, ele possui um valor de referência. Porque ele não tem significado, prof. Ele só tem motivação. Por exemplo, eu posso colocar o teu nome de Rosa motivado por se assemelhar em relação a Rosa. E com o tempo, inclusive, esse significado ele pode se perder, como a gente tem alguns nomes geográficos, por exemplo, de toponímias que fala, em que o nome foi dado por causa das características físicas do local, mas aquele local nem tem mais as mesmas características físicas, ele continua com o mesmo nome, então ele é completamente vazio de significado. Ele só tem a motivação mesmo. Aliás, o substantivo próprio é o único que obrigatoriamente deve ser grafado com letra inicial maiúscula, independentemente de estar em início de frase ou não. Interessante, né? Pois é.
Outra classificação possível dos substantivos é também bastante interessante e curiosa. Quanto ao seu significado, o substantivo pode ser classificado em concreto ou abstrato. Quem não lembra quando lá nas séries iniciais, no ensino fundamental, a professora ensinava que concreto era o que se poderia pegar ou desenhar e abstrato seria o oposto? Bons tempos, hein? Mas não é bem assim. Tais conceitos são muito mais complexos. Vejamos. Substantivos concretos são aqueles que possuem existência independente, ou seja, não precisam de outros seres para existir. Podemos dizer também que são aqueles que se referem aos seres materiais ou reais, casa, boneca, caderno, imateriais ou fictícios, sereia, alma, Homem-Aranha, e aqueles que remetem a convenções e designações humanas, brasileiro, camponês, princesa. Já os substantivos abstratos são aqueles que são dependentes de outros seres para existir. Eles representam atributos como inteligência, feiura, sapiência, estados como cansaço, disposição, sentimentos como amor, ódio e ações como corrida, briga, todos desprovidos de autonomia, forma ou conteúdo. Portanto, são abstratos. Você aí tem alguma dúvida sobre algum substantivo, se ele é concreto ou abstrato? Escreva nos comentários. Observe o seguinte texto. Há uma multidão que ainda se interessa muito em estudar o vocabulário da sua língua. A tertúlia da língua portuguesa está com tudo. Que possamos sempre formar turmas com acesso à biblioteca e à hemeroteca de sua escola ou universidade, em prol de um maior conhecimento de nosso idioma. Só neste pequeno texto eu consegui apresentar a você 6 exemplos da última classificação dos substantivos, os substantivos coletivos. Os substantivos coletivos nomeiam conjuntos de seres de uma mesma espécie. Por exemplo, você sabia que orquestra é o coletivo de músicos? Sabia que fauna é o coletivo de animais? Sabia que girândola é o coletivo de fogos de artifício? Pois é, muitos coletivos estão no nosso cotidiano e fazemos uso sem perceber, como orquestra. Mas muitos são raramente usados ou conhecidos, como o caso de girândola. E nesse caso, não há motivo para ficar decorando listas de coletivos. O que se faz necessário destacar é que o uso dos coletivos pode deixar nossas frases mais concisas e precisas. Já descobriu quais são os 6 substantivos coletivos que eu utilizei naquele textinho? Então escreva nos comentários pelo menos um e o seu significado. Até a próxima, gente!